Olá pessoal, na aula de hoje nós temos como tema intertextualidade e hoje nós veremos a primeira parte, que está no capítulo 13. Inicialmente iremos contextualizar um pouco e também aqui conceituar o que é intertextualidade. Então, como o próprio nome já diz, intertexto. Mas o que é essa inter? Inter vem de inter-relação. É texto que tem alguma relação entre si. Então, a construção de sentido de um texto depende da rede de conhecimentos que ele engloba, e é comum que um autor tome outras referências estabelecendo um diálogo entre o seu texto e os textos de outros autores. A parte que está em destaque, que é diálogo entre o seu texto e os textos de outros autores, é a parte, então, que apresenta para nós a base do conceito. O que é a intertextualidade? É um diálogo entre textos, ou seja, é quando um texto estabelece alguma relação com um texto já existente. E esse processo, ele não ocorre somente em textos verbais, ele ocorre também com textos não verbais. E também a intertextualidade pode ocorrer de maneira explícita ou de maneira implícita. Inicialmente, nós temos a intertextualidade explícita, ou seja, um diálogo que é estabelecido com outro texto e que fica explícito, ou seja, está expresso na estrutura que ele está dialogando com algum outro texto. Então, quando que ela ocorre? Quando um autor cita outro texto, mencionando claramente a fonte de sua inspiração, pois o diálogo entre os textos foi declarado diretamente pelo autor. Então, como isso ocorre? Nós temos o exemplo. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, inclusive o homem. Como vocês podem ver, temos um trecho que está entre aspas. Então, isso demonstra para nós que é algo explícito. É um texto que está dialogando com um texto, com o pensamento, uma citação que faz referência a Antoine Lavoisier, que é um químico francês. Então, quando ocorre essa forma, essa maneira mais explícita, quando fica expresso a qual texto o texto em questão está fazendo referência, a intertextualidade é explícita. A intertextualidade implícita, ela é o contrário da explícita. Por quê? Porque o autor usa outro texto como inspiração, mas, em vez de mencionar isso, pressupõe que o leitor fará sozinho essa associação, pois há um diálogo entre eles que deve ser percebido na interpretação, mas que não foi declarado pelo próprio autor. Então, diferentemente da intertextualidade explícita, na implícita, o autor não vai deixar isso claro. Terá alguns aspectos, alguns detalhes que vão induzir essa intertextualidade, porém isso precisa ser percebido pelo leitor, precisa ser percebido pela pessoa que está analisando, que está lendo o texto. E aí vai depender bastante do conhecimento do mundo, conhecimento dos textos, para que o leitor consiga então fazer essa associação, ele consiga ter essa percepção de que trata-se de uma intertextualidade implícita. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo, lixo se cria, vidas se perdem, tudo se deforma. Diferentemente do texto anterior, aqui nós não temos aspas. E, pela forma como
a estrutura do texto está ali colocada, nós podemos perceber que faz uma referência de forma implícita ao texto, ao pensamento do Lavoisier, quando ele fala: lixo se cria, a vida se perde, tudo se deforma. Então, não há sinalização, mas a estrutura das frases, a repetição de algumas palavras e a sonoridade da construção fazem com que o leitor identifique a relação entre os textos. Então, essa é a diferença. Na explícita, nós temos uma referência direta através do uso da sinalização, que são as aspas, e na implícita isso não vai ocorrer. Ele vai ter algumas palavras repetidas, a sonoridade, enfim, a maneira de construir o texto que vai estabelecer, que vai nos mostrar que há essa intertextualidade entre eles. Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, também como eu já havia dito, não acontece somente em textos verbais. Então, nós temos aqui a tela Caipira Picando Fumo, de 1893, do Almeida Júnior, e aqui ao lado do Maurício de Souza, Chico Tirando Palha de Milho, 2000. Então, como vocês podem perceber aqui, nós temos uma referência. Portanto, esses textos, eles estão estabelecendo um diálogo, portanto, eles possuem intertextualidade. Um outro exemplo aqui, nós temos a história em quadrões, pintura de Maurício de Souza, então, a famosa tela da Mona Lisa, e aqui nós temos Mônica Lisa. Então, aqui Maurício de Souza também estabelece a intertextualidade com a tela Mona Lisa. Então, aqui também nós temos o processo da intertextualidade. Temos aqui uma propaganda que diz assim: as pedras no meio do caminho agora estão no sapato do concorrente. Toda a linha Jeep com R$1.000 de desconto. E eu quis trazer para vocês aqui justamente para mostrar com qual texto ele estabelece a intertextualidade, que é o poema do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Aqui é só uma parte, é um fragmento dele, ele não está na sua totalidade. Mas aqui nós podemos perceber aqui um elemento em relação às pedras no meio do caminho que faz, então, a intertextualidade, estabelece a intertextualidade com o poema do Carlos Drummond de Andrade. Mesmo que aqui nós não tenhamos o uso das aspas, especificamente da sinalização, da pontuação, enfim, nós temos aqui essa referência que é uma referência implícita, ou seja, a pessoa conseguirá entender aqui o todo desse texto se ela tiver o conhecimento a respeito desse poema do Carlos Drummond de Andrade. A tarefa que deverá ser realizada os exercícios 1 até 4, das páginas 307, 309 e 310. E o exercício que vocês deverão postar no AVA é o número 3 da página 309. Por hoje era só e até a próxima.